Olá pessoal, estamos iniciando mais um Batalha Cast e hoje recebendo a presença ilustre do professor Paulo Lisboa, né? Especialista em liderança, em motivação, e a gente vai bater um papo bem gostoso hoje sobre conhecimento, sobre tudo isso. E com você aqui, Paulo Lisboa. Paulo Lisboa, português, Paulo? É, de origem portuguesa. É Lisboa? Lisboa, né? Não tem como não ser, né? É, isso aí. É um prazer estar aqui no Batalha Cast. E batalha lembra luta. E batalha também briga, é português também. Batalha também é português. Pô, tem uma cidade lá. Rapaz, nós somos... Olha que interessante. Paulo Lisboa e Fernando Batalha. Existe Lisboa, que é uma capital, né? E Batalha existe também, a cidade de Batalha em Portugal. Pô, legal. Pois é, e você vê, eu fui conhecer Portugal, fui conhecer Lisboa o ano passado só, né? Ah, legal. Então eu vou fazer 70 anos e só agora, mas fui conhecer e fiz uma viagem magnífica para Portugal. Aliás, recomendo, né? Vale muito a pena conhecer Portugal. Isso é 22 dias passeando Portugal, conheci quase Portugal inteira. A gente está com uma sinergia muito boa, porque ano passado eu fiz esse passeio também. Mesmo? Olha só, verdade. Coincidência, hein? Legal. Mas é um prazer estar aqui, estou à sua disposição para a gente conversar e vamos falar sobre o que você... Paulo, é o seguinte, cara, hoje a gente vai passar aqui para a galera que assiste a gente conhecimento, liderança, bater um papo, tudo aquilo que, essa trajetória toda que você tem, tudo aquilo que a gente pode passar aí para o pessoal, que de melhor ele pode fazer, né, daqui para frente, né, nos jovens, principalmente os jovens, a gente vai bater esse papo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí, né, o porquê, né, o que você te inspirou, essas coisas tudo, eu queria que você me falasse um pouco. Muito bem, você começou me apresentando falando que eu sou professor, né? Minha primeira formação é essa daí. Eu trabalhei em educação durante muitos anos, desde o maternal até a universidade. Eu sou professor de pós-graduação, professor licenciado da Universidade Católica de Petrópolis, né, na graduação, mas licenciado já há alguns anos. Morei em Petrópolis muitos anos da minha vida. Nasci no estado do Rio de Janeiro, já que você quer saber da minha vida, nasci no estado do Rio de Janeiro, mas fui criado em São Paulo. E desde cedo eu percebi que eu tenho uma veia empreendedora, né? Mas quando eu vim para Petrópolis, eu fui para Petrópolis, de São Paulo para Petrópolis, fui trabalhar num colégio e aí me encantei com a educação. Trabalhei muitos anos na educação, até que eu tive a oportunidade de comprar uma livraria. Tive a oportunidade uma pessoa estava vendendo uma livraria, pequena livraria, e eu queria empreender. Eu falei, opa, tá aí a oportunidade. Você juntou a vontade, vontade com a oportunidade, é isso aí. A vontade do entendi. E sem sair do colégio, eu continuei trabalhando um período no colégio. Então ali começou a brotar duas paixões, a educação e o empreendedorismo. Por alguns meses. Mas aí depois o colégio achou por bem fazer uma mudança, me demitiu. E me demitiu de uma maneira assim muito tranquila, porque eu já contei uma vez, eu era muito impulsivo, né? Eu tinha umas respostas muito fortes e eu confrontava muito a liderança em relação à chefia. Mas isso você já achava que já vinha do seu lado comercial? Já vinha do seu lado? Não, é do meu lado de formação. Mesmo. Porque eu liderava o grupo de jovens, né? Eu tinha uma veia de liderança. Isso, né? Eu tinha uma veia de liderança. Aprendi a liderar, né? Eu tinha essa veia. E eu não aceitava muito ordens, né? E o bom líder não precisa dar ordens. E o diretor era muito austero, né? Ele comandava e não liderava. Sim. E eu meio que batia de frente, né? E chegou o momento que ele achou por bem me demitir, porque eu era muito impulsivo, confrontava muito as ordens. Algumas coisas que eu achava que dava certo, ele falava que não era para fazer, eu fazia e dava certo. E isso gerava nele uma certa inveja, né, uma certa raiva, sei lá, enfim. Mas eu não estou aqui condenando de maneira alguma, era o estilo dele, o estilo de liderança. Repente ele foi um canal, talvez, até para você, foi uma pedrazinha que você bateu ali e foi lá para frente. Pois é, né? Ele era muito competente, ele era muito sábio, aprendi muito com ele. Só que ele tinha um estilo de liderança autoritário. Funciona? Funciona.
só que funciona por um tempo. O estilo de liderança autoritário, ele gera muito boicote, ele gera reação, como a minha reação. Eu reagia à liderança dele, né? E eu fazia sem a ordem dele, e as coisas davam certo. Enfim, e quando ele me demitiu destacando todos os meus pontos fortes, mas destacou esse ponto fraco. E foi um feedback que ele me deu que serviu muito. Ele falou que eu era muito impulsivo, que eu respondia, que eu não seguia a liderança. E aí eu tive a oportunidade de falar com ele o estilo de liderança dele, que não me agradava. Ele não aceitou, claro, mas me demitiu. Tudo bem. Isso tudo em Petrópolis. Tudo em Petrópolis. Só que eu já tinha alguns meses a minha pequena livraria. Uma livraria muito pequena mesmo. E eu tinha um sonho de crescer no segmento, né? E a demissão foi tão tranquila, né? Eu aceitei bem, né? E deixei as portas abertas. Tanto que 2 anos depois eu tinha a livraria dentro desse colégio. Olha que show. Então ele realmente respeitava a minha competência, né? E eu respeitava a competência dele, só não aceitava o estilo de liderança dele. Bom, enfim. E aí eu cresci como livreiro em Petrópolis, cheguei a ter 7 lojas, né? Tive uma grande loja lá em Petrópolis que existe até hoje, quando eu vendi, ela continua lá, que é a Livraria e Papelaria Obelisco. E tive livrarias universitárias dentro da universidade, que hoje não existe mais a livraria, mas eu tinha vendido ela até para ex-funcionárias. Então eu cresci. Só que quando eu voltei para a educação, eu acabei voltando para a educação, eu quis voltar para a educação empreendedora e não para a educação formal. Eu quis trabalhar com treinamentos. E foi quando eu fiz o Empretec, que é um seminário da ONU, e aqui no Brasil é coordenado pelo Sebrae. Eu fiz o Empretec e me identifiquei com a educação empreendedora, que é a pegada do Empretec. O Empretec educa o empreendedor, né, para ser um melhor empreendedor. Ele permite que as pessoas, praticando as características empreendedoras, se tornem um empreendedor ou, se já é empreendedor, empreendedor melhor. Então, vou fazer só uma parte. O Empretec, se alguém quiser fazer o Empretec... Sebrae. Procurar o Sebrae. Aqui no Brasil, você recomenda? Eu recomendo, super recomendo. Eu sou facilitador, acabei então me tornando facilitador do Empretec em 99. Em 98 eu vendi as livrarias todas, fui vendendo as livrarias a partir de 94. 98 eu vendi a última livraria, que é essa Obelisco que eu falei, que existe até hoje. É uma das grandes livrarias de Petrópolis, que era a minha meta comprar essa loja, consegui comprá-la, né, na década de 80 ainda. E então, quando eu fiz o Empretec, eu falei, olha, eu vou trabalhar com isso. E estabeleci uma meta no seminário de trabalhar com o Empretec 2 anos depois. Mas acabei sendo convidado ao fim desse seminário Empretec, em 99, de trabalhar no Empretec. E eu estou desde lá. Vou fazer 25 anos trabalhando com empreendedorismo. Tá vendo aí, galera? O homem assim que vai sair coisa que hoje, hein? É assim que acontece. Márcio, não vai sair? Eu costumo dizer que a meta acontece bem antes, quando você está preparado. E no caso, eu já estava preparado e nem sabia, né? Claro, preparado para começar um trabalho. E aí eu fui sendo preparado, entrei como trainee, fui sendo preparado para ser um facilitador do Empretec. Então, sou facilitador do Empretec há 24 anos, faz esse ano 25 anos. Então, dentro disso tudo que você começou a se expor, né? E assim, quando a gente fala em estado de excelência, né? Já vi também que o Empretec vai ajudar muito isso, mas na sua visão, né, o ser humano atingir um estado de excelência, o que você acha que qual é o caminho? A primeira coisa que eu vejo é que precisa reconhecer-se uma pessoa que precisa aprender. Todos nós, se nós queremos atingir a excelência, nós precisamos reconhecer limitados, né? A partir do momento que você se reconhece limitado e quer ampliar esses seus limites, quer crescer mais, você precisa começar a aprender. E você aprende de várias formas, né? Você aprende lendo, você aprende ouvindo, conversando, fazendo curso, assistindo palestras, dando palestra, né? Você aprende fazendo também, né? Aliás, a pegada do adulto, o adulto ele aprende quando faz. Então, para alcançar a excelência, é preciso você reconhecer-se limitado. Aliás, Paulo Freire dizia que nós somos seres aprendentes. Aliás, os filósofos antigos já diziam que nós somos um vir a ser, né? Ninguém está pronto ainda.
né? Então, para alcançar a excelência, não tem outro jeito senão aprender, aprender e aprender. E existe um jeito de aprender a aprender, né? Aliás, existe um livro com esse nome, Aprendendo a Aprender. É um livro da editora Vozes. Até, se não me fala a memória, foi escrito por Madalena Freire, se não me falha a memória. Aprendendo a Aprender, né? Entendi. Então, o aprendizado é que leva à excelência. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, ninguém adorei. nasce o excelente. adulto aprende quando faz. Quando faz. É pondo a mão na massa. Existe até a pedagogia é a ciência que conduz pela mão, né? A andragogia é a ciência que trata da aprendizagem do adulto. O adulto Cabe ele o aprende adulto se formar. É. Cabe o adulto se formar e o adulto aprende quando faz. Bacana demais. Colocando a mão na massa, não tem outro jeito. Mercado de trabalho. O que mais eu ouço é o seguinte, Paulo. Aonde eu vou, cara? Aonde eu vou? Acho que o pessoal já sabe o que eu vou falar. Pô, não tem mão de obra. A mão de obra é fraca no Brasil. Pô, e aí, cara? Como é que seu negócio, como é que tá? Então tá legal, cara, mas eu não cresço por causa da mão de obra. E aí, Paulo, como é que resolver isso? Bom, e eu costumo chamar de terceirização de responsabilidade, né? Então, o empresário tende a terceirizar a responsabilidade. O negócio não vai bem porque a equipe não tá boa, não tem mão de obra, tem os impostos, tem um concorrente. Calma aí. Só para a gente fazer um parênteses aqui. A gente tá comungando aqui de um negócio extremamente importante que é bom de fazer essa pontuação, Paulo. Então é o seguinte, o que você está falando, e que muitos que eu converso, é que a responsabilidade de você recrutar, que você vai ter que recrutar e treinar, é do empresário. É do empresário. Então, se ele seleciona mal, contrata mal, a probabilidade é das pessoas irem mal. Porque às vezes contrata a pessoa errada, né? E outra coisa que eu digo, Fernando, é o seguinte, não é mentira que não existe mão de obra preparada. Mas não é verdade completa. Tem muita gente preparada no mercado. Eu preciso saber como achar essas pessoas para trabalhar comigo. Então, uma dica que eu dou ao empresário é o seguinte: para de contratar de qualquer jeito. Para de ser a você. Qual a dica? A dica é: para de ser você o contratante. Contrate uma empresa para contratar. Isso, eu ia te falar isso agora. Eu tenho um psicólogo, Dr. Gilson Porto, que é um psicólogo que atende a nossa empresa. Toda pessoa que eu contrato, eu passo por ele. Aí ele faz o DISC, né? É isso aí. Né? Ó, isso aqui serve para isso, isso aqui serve para aquilo. Faz a anamnese para saber. Primeiro, o empresário precisa saber que perfil de profissional que ele quer contratar. Então ele diz o perfil, passa para o psicólogo ou passa para a empresa de RH. Hoje tem empresa de RH. E olha, não é caro. Caro é você contratar uma pessoa, ela ficar 3 meses na sua empresa fazendo errado aquilo que é para ser feito, e você depois de 3 meses tem que demitir. E vai ficar caro demitir. Então, se você contrata bem, né, primeiro define o perfil, e o psicólogo pode ajudar você a definir o perfil, né? Então você não precisa ser o empresário que define o perfil, você pode definir junto com o psicólogo, o perfil que eu preciso é isso. Eu acho que o psicólogo, né, hoje está sendo, né, é uma profissão que as empresas precisam muito desse profissional, e assim, se você souber trabalhar com ele, vai ficar barato, não vai ficar caro. Deixa eu te fazer uma colocação. Assim, a gente tem algumas rodadas de empresários, a gente tem alguns encontros que a gente faz e que são empresários que estão na mesa e tal, e a gente costuma trocar essa ideia. E a gente fala o seguinte: olha, o empresário está assim, ó, eu não estou em busca. O primeiro impacto, eu quero ver o caráter, sabe, da pessoa, eu quero ver a integridade da pessoa. Daí para frente, o aprendizado é comigo. É por aí? É isso aí, é por aí. É por aí. Legal. E como é que você identifica o caráter da pessoa? O psicólogo tem perguntas, ou a empresa de RH, e o empresário também pode fazer algumas perguntas. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, eu costumo citar, que é um exemplo de empresa que tem uma pegada de contratação diferenciada, né? Que é a Maifredo Embalagens. O Jaclay, ele tem todo um processo de contratação, a pessoa passa por uma série de testes, faz treinamento online e tudo mais. A última entrevista é com ele. E ele bate um papo.
com esse candidato, essa pessoa que já passou por todo o processo e vai ser contratado? Ele tem um treinamento. Ele tem um treinamento. Ele tem um treinamento, vai ser mês que vem. De imersão, É aprofundado nesse quesito e a qual a Batalha Corretora nós vamos participar. Ah, ótimo, excelente. Então ele dá esse treinamento, inclusive. Ele hoje virou até um treinador de pessoas, né? É um cara que estuda, um cara que está se aprofundando, está buscando a excelência, né? Mas aí nessa conversa ele faz algumas perguntas assim de bate-papo, né? Isso. Me fala um pouco de família, da sua família e tal. Aí o cara fala da família dele. Então, gente, ó. Se nessa hora o cara fala que família não é pra ele, não me dou com a minha família. Pô, se a pessoa não se dá com a sua família, como é que ela vai se dar com os colegas de trabalho? Complicado. Aí ali você já começa a fazer avaliação de caráter. Me fala um pouco dos seus valores. Então são questões que ele levanta. Paulo, esse lance de RH, de contratação, é assim, é um pilar, é como se fosse o alicerce de uma grande empresa, de todas as empresas, né? Só que ele é extensivo, ele não é... Ele passa por vários processos, né? A nossa empresa é feita de pessoas assim, que nós fazemos ela. Nós temos né? A formação, a gente faz a formação. É fácil? Não é fácil. Mas eu te falo o seguinte, cara. É desafiante. Meus funcionários que estão me ouvindo agora, por exemplo, um beijão para todos vocês e meus parceiros também. Rapaz, é tudo gente de 20, 10, 15 anos. É difícil, não sai não. Então, assim, é uma empresa familiar, né? Que a gente não abre mão disso, porque foi uma coisa que eu trago, é uma raiz que eu trago da minha grande líder, que é minha mãe, e que eu procuro trabalhar ali. Mas, sem dúvida nenhuma, o caráter é a base de todo o relacionamento que nós temos dentro da empresa. Tá? O Jack Welch, que foi o grande que levantou a General Electric, ele diz o seguinte: eu contrato pelo caráter, habilidade eu treino. É isso aí. Olha só, gente, vamos repetir isso aí. Ele vai repetir aqui de novo, bem claramente, para a gente escutar. Professor Paulo Lisboa, repete, por favor. O Jack Welch dizia o seguinte: eu contrato pelo caráter, habilidade eu treino. E competência se desenvolve. À medida que a pessoa faz, ela vai virando competente. É o que nós botamos na questão anterior. A excelência é fruto da repetição. Aliás, Aristóteles já dizia o seguinte, que a excelência é um hábito repetido várias vezes. Repetição. À medida que você repete, você vai para a excelência. Então, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Vamos rapidinho. Sobre uma dúvida que eu tenho, professor. Personalidade. Tá? Então vamos lá. Sei lá, eu tô fumo, bebo pra caramba, tô no meio aí e tal, e a pessoa fala, e o Fernando? Fala, pá, aquele cara só vive ali, tal, coisa e tal, parará, pororô. Aí acaba a minha personalidade sendo banalizada. Quando eu mudo o meu hábito, vamos lá, eu começo a ter um hábito de correr, de mudar de relacionamento, de ser uma pessoa, dedicada, paro de beber e tal, e estou em outro campo e crio esse hábito, e as pessoas me olham diferente. O hábito, ele muda a personalidade? Ele pode ajudar a mudar a personalidade, porque hábito é fruto da repetição, né? À medida que eu repito algo várias vezes, aquilo se torna um hábito e aquilo pode até se tornar um estilo de vida. Vamos pegar o exemplo que você deu aí de exercício físico, né? A pessoa começa a correr para fazer exercício. Aquilo lá vira um hábito, né? E aquilo lá pode, ao longo de um tempo, virar um estilo de vida. Ela não passa mais sem fazer aquilo. Então, os hábitos, eles podem ser mudados. Inclusive os hábitos ruins, né? Por exemplo, que você falou aí de fumar, de beber. Aquilo lá é um hábito que está trazendo prejuízo para a pessoa. Se ela quiser mudar aquilo, ela consegue, né? É fácil? Não, mas é um desafio. Agora, se ela quiser encarar o desafio e se propuser Fernando, não tem outro jeito de mudar senão a pessoa querendo. Pessoal, olha só. A gente está falando aqui desde o início. Aí está o professor falando assim, mudar. Então, olha só a dica. Mudança é eterno.
né? Eu falo assim, só tem uma coisa eterna na vida, que são as mudanças, que são eternas. A gente tem que estar, nós somos seres humanos em franca evolução e temos que estar mudando constantemente, não é isso, professor? Constantemente, não tem outro jeito. É mudança constante. Até porque as coisas mudam, o mercado muda, né? As pessoas também têm que mudar, né? Então, se você quer mudar, né, tem que ter a vontade de mudar. Os filósofos antigos diziam que a inteligência é um farol que ilumina o caminho. Olha que bonito. Os filósofos antigos gregos diziam: a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas é a vontade que me faz caminhar. Se eu não quiser, eu não mudo. A gente vê um monte de gente aí, professor, que não inteligentíssimo, estagnado. E ver pessoas, às vezes, até limitada. Assim, rompendo barreira, porque a vontade dela e o reconhecimento da limitação dela impulsiona ela para um outro patamar. É isso? Sem dúvida, mas ela quis fazer, ela quis mudar de patamar, ela quis crescer, né? E olha só, é interessante o seguinte, todos nós nascemos inteligentes. Alguns mais, outros menos, mas todos nós nascemos inteligentes. E todo ser humano é capaz de aprender, todo. E aí, quando eu falo todo, eu estou incluindo todo mundo. Mas as pessoas especiais, elas também são capazes de aprender, só que no ritmo dela. E aí tem que evoluir. De evoluir, todos podem, só que no ritmo dela, né? E aí é preciso que tenha pessoas com a disposição de... Com as competências. Com as competências necessárias para desenvolver essas pessoas. Entendi. Então, todos nós podemos aprender. Todos nós podemos mudar de patamar desde que queiramos. O adulto ele só aprende se ele fizer, mas antes de se ele fizer, ele só aprende se ele quiser. A criança aprende até sem querer, mas o adulto só se ele quiser. Se ele não quiser, ele não aprende. Então, a gente falou de adulto aqui, mais uma aí, né? O adulto ele aprende se ele quiser. Se ele quiser. Então, gente, não é difícil. Não é difícil. É desafiante. A gente basicamente da mesma geração, e se a gente voltar o tempo atrás, eu falo assim, eu queria aprender, né? Vamos botar a década de 80, falei, poxa, como que é difícil e tal, né? E era só palestra, né, professor? Eu me lembro que as primeiras palestras que eu assisti foi do Dr. Laí Ribeiro. Era só presencial, né? Era uma palestra. Dr. Laí Ribeiro, que era muito difícil. O professor Marins. Daniel Godry, professor Marins, Alfredo Rocha, enfim... E aí você assistia isso, é lógico que ficava ali um detalhezinho ou outro. E livro também não era tão acessível, né? Hoje a gente vê através de um celular a quantidade. A gente está falando aqui, daqui a pouco vai sair. Na hora que eu ligar aqui, que eu acessar, vai sair aqui um monte de coisa de liderança. Então, é muito barato hoje você ter acesso a tudo isso. Né? Além da facilidade do acesso, antigamente você tinha que pagar para fazer isso. Hoje você tem de graça. Isso. Né? Gratuitamente. Isso. Eu costumo, nas minhas palestras, perguntar quem está fazendo algum curso aí. Né? Eu, não faz muito tempo, tem uns 6 meses, eu dando uma palestra e perguntei assim, quem que fez algum curso aí nos últimos 6 meses? Aí... professor escuta muito, né? Alguém comentou com alguém do lado, tô muito velho para estudar. E aí eu vi da onde tinha saído, eu falei, você deve ter o quê? 45 anos? Ele falou, não, tenho 48. Falei, se você se julga velho com 48, imagine eu com 69. Na época eu tinha 68, já tem algum tempo. E eu com 68, eu sou o quê então? Então vou te dizer, eu comecei ainda há pouco mais uma pós-graduação. Então não existe idade para aprender. Não existe. Legal, cara. Em qualquer idade você pode aprender. Né? E o ser humano é capaz de aprender em qualquer idade, desde que ele, volta a dizer, queira. Cara, mas olha só, isso aí é uma motivação. Você está falando da sua idade. Quer dizer, hoje você acordou, você está no podcast comigo, cara. Então, assim, daqui a pouco você sai, você está aprendendo, você está ocupando a mente, você está lendo, você está buscando, você está ensinando, que é bacana pra caramba. Quando a gente ensina... Que é o melhor jeito de aprender. É o melhor jeito de aprender, igual você falou agora. E é fantástico. Então, eu falo assim, a busca hoje por aprendizado está mais fácil. Ficou mais fácil. Ficou muito mais fácil. O acesso é mais fácil, né, Fernando? O acesso é muito mais fácil. Para qualquer área. Olha, tem um site que eu sigo, que é chamado Veduca. Eles me mandam todos os dias uma quantidade de cursos gratuitos.
Acessa lá, Veduca, uma quantidade. Mas me manda não só do Brasil, me manda de Oxford, das universidades de fora, né, da USP, aqui de São Paulo, né, do próprio governo, do governo federal, do governo estadual, cursos gratuitos. Então, é uma plataforma que consegue saber onde tem cursos gratuitos e coloca à disposição, coloca a infinidade. Então, não tem desculpa para não querer aprender. Então, vamos lá. O jovem que está nos escutando aí, pessoal, qual seria a recomendação, assim, do que ele... curso, né? Igual você falou, você já falou sobre curso. Queria que você me indicasse estou vendo alguns livros aí eu queria que vamos conversar um pouquinho sobre livros que você quer indicar, né? Olha só, eu nunca ando sem livro na minha mochila. Tem sempre 1 ou 2 livros na minha mochila. Porque às vezes né? Há poucos dias eu estava vindo de Colatina e fiquei 2 horas parado no trânsito. Né? Boa ideia. Eu ando muito na BR-101. Pronto, boa tinha ideia. um livro lá. Né? Então, eu podia acessar o livro. E hoje tem um celular. No celular você acessa os livros, você pode baixar. Então, tem N opções de aprender. Né? Mas 2 livros, como nós estamos falando de liderança, a importância do líder, e antes de liderança você tem que se autoliderar, que é a autoliderança, e a autoliderança passa pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento. Né? Então, você se conhece, se autodesenvolve, né? E passa pela automotivação. Então, é um processo que você tem que levar para se desenvolver, né? Então, 2 livros que eu recomendo para quem quer desenvolver a sua liderança, e o líder não nasce pronto, ele pode aprender, ele pode se fazer líder, se tornar líder, é o Monge Executivo, que é uma fábula, né? É uma parábola, é uma metáfora. Monge Executivo. Eu já li, já comprei muito esse livro, já dei muito esse livro. Já deu de presente, né? Ele é muito bom, porque ele conta uma história, né? Sem dar spoiler, mas eu vou falar o que acontece, não é spoiler. É um monge que foi executivo, mas lá ele se encontra no mosteiro e se encontram, então, um executivo, uma enfermeira, uma professora de educação física, um sargento e um pastor. Pessoas dos mais diferentes segmentos. E vão encontrar, então, esse monge que foi um grande executivo. E agora é monge. E ele vai ensinar sobre liderança. Ensinar conversando, como é que cada um faz e tal. E ali ele vai trabalhando conceitos de liderança que você pode aplicar na sua vida. Então, a vantagem desse livro é sensacional, que você pode aplicar no seu dia a dia. Eu recomendo, assim, que esse livro aí seja um livro de cabeceira. Sempre você está olhando. E interessante desse livro é que cada vez que você lê, você tira uma aprendizagem nova. Você tira um novo insight. Né? E quem já leu esse livro, eu recomendo, depois de 6 meses, 1 ano e tal, leia De Volta ao Mosteiro, que também é do James Hunter. De Volta ao Mosteiro, onde ele fala que 2 anos se passaram daquele primeiro retiro e eles se reencontram. E aí tem uma surpresa assim, muito interessante, que essa eu não vou dar spoiler, não. Quem já leu o Monge Executivo, leia De Volta ao Mosteiro. E depois de ler o De Volta ao Mosteiro, que é o 3º livro dele, leia o 2º, que é Liderança Servidora. É um livro, inclusive, que tem exercício. Também. Liderança Servidora, que também vale muito a pena ler, mas eu sempre recomendo ele ler como 3º livro. Né? Leia o Monge Executivo, depois leia o De Volta ao Mosteiro e depois leia a Liderança Servidora, fazendo lá os exercícios que ele propõe. E outro livro que eu recomendo, não recomendo só o livro, mas recomendo o autor, é o John Maxwell. Né? John Maxwell. Que eu estou aqui em mãos, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Esse, por exemplo, não é um livro para ser lido. Pega e lê, né? Como o Monge Executivo. Esse livro aqui você tem que estudar. Então ele vai falar das principais e irrefutáveis leis da liderança. A lei do limite, a lei da influência, a lei da confiança, a lei da coragem. Então são diversas leis, são 21 leis, que você vai... E com isso você vai escalar, né, a sua liderança. Você vai mudando a sua liderança de nível a cada leitura dessa. Então são 2 livros que eu recomendo para quem quer melhorar a sua liderança, né?
Aí, As 21 Irrefutáveis. Ele tem vários livros de liderança. O John Maxwell... Tô vendo aqui que você tem um de caderninho, um de anotação. Eu vou anotando. Aí, pessoal, tudo anotadinho, tá? Eu sou aquele que... Estuda o livro. Isso é legal. Aí rabisca ali. Eu também... Eu tenho um hábito de ler livro como um estudo. Na mesa, às vezes com um caderninho do lado. E ali eu anoto algumas coisas, escrevo e tal. E tem até meus genros e tudo, falam assim, eu quero ler o livro que você leu. Porque já está grifado, né? Está grifado. É legal. Eu também tenho esse hábito, Fernando, e eu recomendo, mais que grifar, ir anotando algumas ideias. Eu tenho vários cadernos de anotações, porque quando você anota, você gera um registro. Gera um registro. E é diferente de digitar. Interessante, a gente fala que, não, eu digito aqui no meu celular, Não, totalmente diferente. Porque quando a conexão é outra. A conexão é outra. Quando você digita no computador ou no celular, o registro vai para o cérebro do computador, não para o seu. Isso aí. Né? Agora, quando você escreve a caneta, a lápis, preferencialmente a lápis, o registro é seu. Né? Vai para o seu cérebro. Então, é isso. O que eu falo é o seguinte, né? Aprender nunca é demais, né? A gente está sempre aprendendo, isso que é importante. E ver, né? Tá aqui hoje, na sua presença, né? Com a gente degustando essa sabedoria, para mim é um enorme prazer. Qual o recado que você deixa para essa juventude nossa do Brasil, que está aí muito focado em celular? Eu falo assim, tem muitas ferramentas que a gente usa que é igual uma faca, que serve, tanto serve para descascar uma laranja como para matar uma pessoa. E o celular eu penso dessa forma. Eu queria que você desse, a gente já está finalizando, você desse um recado para os jovens brasileiros. O que você deixar? Olha só, o celular hoje é uma ferramenta excepcional, é uma extensão quase que do nosso corpo, não tem como viver sem, mas tem como você se disciplinar no uso do celular. Por exemplo, tenho 2 filhos jovens, quer dizer, mais jovens que eu, mas na fase dos 30 anos, que eles usam o celular o tempo todo, mas eles têm uma disciplina. Por exemplo, eu não consigo falar com meu filho mais velho no celular no fim de semana, ele simplesmente desliga o celular, né? Não usa. O outro ele usa no horário de trabalho, coloca, ele tem momentos que ele não usa o celular. Eu adotei uma disciplina. Eu tenho lá, e tem aplicativo para isso, que se eu usar direto o celular por 30 minutos, antes era 20, agora eu pus 30. 30 minutos, ele me avisa. Ele apita lá, já deu 30 minutos. E naquele momento eu decido se eu continuo, porque eu estou fazendo um trabalho, alguma coisa, eu estou conversando com alguém que eu preciso fechar o negócio, ou se eu desligo. Às vezes eu estou vendo Instagram, né? E aí eu desligo e fico um tempo sem pegar no celular. Coloco ele de lado lá, e geralmente eu às vezes deixo num lugar distante de onde eu estou, mas se tocar eu vou atender, mas fora isso, mensagem que chega, vai chegando e depois eu respondo. Né? Então, se disciplinar. Então, você pediu um recado. O recado que eu deixo para você é o seguinte: use as ferramentas, mas não se torne escravo das ferramentas. Esse é o grande risco. Se você se tornar escravo de qualquer ferramenta, ela vai te fazer mal. Então, tenha tempo para você ler, para relaxar, para descansar, para tirar férias. Eu falo muito com empresários, Fernando. Tem empresário que fala assim, tem 10 anos que eu não tiro férias. Eu falei, olha só, se você não fizer isso, vai acontecer o que aconteceu com alguns amigos meus, aliás, ex-amigos, estão lá no cemitério, morre mais cedo. É verdade. Então você precisa ter isso é bíblico, está no livro do Eclesiástico. Há tempo para cada coisa. Há tempo para cada coisa. Para aprender. Inclusive para aprender. Isso aí. Então a gente se despede aqui de você e eu queria que você deixasse agora o seu comercial, né? Meu direcionamento. Seu direcionamento aí pra galera. Muito bem. Primeiro, Fernando, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A recomendação eu sei que foi do Jonatas e do Márcio, né? Eles me recomendaram, já me conhecem. Extraordinário. Muita informação mesmo, né? Muito legal. A agência Pocket, né? Muito obrigado então pelo convite, um prazer ter estado aqui, espero ter contribuído, acredito que sim. E para você eu quero dar meu
meu endereço, né? O meu Instagram é paulo.roberto.lisboa. O canal no YouTube é @paulolisboa. Lá tem muito conteúdo, muita coisa que eu falei aqui está lá, né? Você pode acessar, inclusive sobre as leis da liderança. Eu fiz alguns sobre essas leis. Você pode acessar e aprender mais. E o meu celular, o WhatsApp, é 279-9890-5106. Para consultoria, mentoria, treinamento, palestras. Você dá consultoria, mentoria para empresas, para empresários, empresário individual também, não? Individual também. Sempre com foco em liderança, desenvolver, mudar de performance, Legal. se desenvolver mais. Muito obrigado, Fernando. Então, tudo de bom para você. Obrigadão. Valeu? Valeu. Galera, nosso Batalha Cast de hoje foi com essa sensacional pessoa, Paulo Lisboa. Até breve.